Hoje vamos falar sobre a palavra pacto na Bíblia. É uma palavra importantíssima em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ela tem a ideia de aliança, de concerto. Na verdade, nós encontramos essas traduções para a palavra hebraica, berit, e para a palavra grega, diateike. Então, no Antigo Testamento hebraico, nós encontramos a palavra berit, para aliança, para pacto, para concerto, para testamento, para acordo. E nós encontramos no Novo Testamento a palavra diateike para essas mesmas ideias de pacto, de concerto, de aliança, de testamento. A palavra hebraica berit vem de barar, que significa comer, refeição. Na verdade, dentro do contexto da aliança, do pacto, do selar do concerto do pacto, nós temos sempre a ideia de uma refeição solene. Então nós encontramos isto. Esta palavra não é usada apenas na relação entre Deus e nós. Nós encontramos, por exemplo, Abraão fazendo um concerto, um pacto com os amorreus, com Abimeleque. Nós encontramos Josué selando um pacto, um concerto com os gibeonitas, e nós encontramos também Davi fazendo um pacto, um concerto com Jonatas. Então, esta palavra é usada na relação de Deus conosco e também entre os homens de uma forma geral. Nós encontramos esta palavra no Antigo Testamento cerca de 284 vezes e no Novo Testamento cerca de 33 vezes. Então é uma palavra muito especial, muito importante, nós não podemos olvidá-la, precisamos de estudá-la e estudar esse tema em relação a Deus e a nós. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia está em Gênesis capítulo 6, o concerto de Deus com o seu servo Noé, que no Novo Testamento aparece como um exemplo de fé. Então Deus faz um concerto com Noé, que ele não vai destruir a terra, não vai guerrear mais contra a terra, ele é um Deus de paz, e o sinal desse concerto é o seu arco nas nuvens. Esta palavra arco na Bíblia é a palavra keshet, ela aparece várias vezes na Bíblia e sempre como uma arma, um instrumento de guerra. Então, Deus, quando diz para Noé, o seu servo, que o seu arco está nas nuvens, há uma mensagem aí, de que ele, na verdade, não tem prazer na guerra, ele tem prazer na paz, ele é um Deus de paz. Todos os concertos do Antigo Testamento apontam para o concerto de Deus feito através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus é, na verdade, o Deus de paz, o príncipe da paz. Em João capítulo 14, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou-la dou, como o mundo a dá. Então nós temos este concerto, o primeiro concerto de Deus na Bíblia, a primeira ocorrência da palavra berit no Antigo Testamento, na Tanar, na Bíblia da igreja primitiva, na Bíblia do povo de Deus de Israel, na Bíblia hebraica, está lá em Gênesis capítulo 6. Neste mesmo capítulo aparece pela primeira vez a palavra ren, que significa graça, traduzida pela Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego antes de Cristo, traduzida com a palavra caris, essa palavra tão preciosa e tão importante em toda a Bíblia também. Então, o primeiro concerto de Deus na Bíblia aparece iluminado, sustentado pela graça de Deus. A Bíblia nos diz que Noé, com quem Deus fez um pacto, um concerto, ele achou graça aos olhos do Senhor. Ele achou então ren, ele achou caris aos olhos do Senhor. O segundo concerto que nós encontramos entre Deus e nós,
os nossos ancestrais, é o concerto de Deus com Abraão. Podemos lê-lo no capítulo 12, no capítulo 15, no capítulo 16. Na verdade, livro de Gênesis, do capítulo 11, final do capítulo 11 até o capítulo 50, na verdade, é sobre Abraão e sobre o concerto de Deus com Abraão e com seu filho Isaque e com seu filho Jacó, o mesmo concerto. Então Deus promete abençoar Abraão. Deus promete fazer com que a descendência de Abraão seja tão numerosa quanto as estrelas do céu. Está lá no capítulo 15. E o sinal desse concerto é a circuncisão. Assim como o sinal do concerto de Deus com Noé foi o arco nas nuvens, de acordo com Gênesis capítulo 9, o sinal do concerto de Deus com Abraão foi a circuncisão. A circuncisão era apenas um sinal externo. No Novo Testamento, nós aprendemos que o mais importante não é a circuncisão feita pelo homem, não é a exterior, mas é a circuncisão do nosso coração, que é feita por Deus, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo aos Romanos, na sua carta aos Romanos, no capítulo 2, lá no finalzinho, ele diz que o que conta é isto, na verdade. A circuncisão feita no nosso coração, no nosso ser interior, e que é obra de Deus, que é obra do Espírito de Deus, do Espírito Santo do Senhor. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 9, lá no finalzinho, no último versículo deste capítulo, Deus diz que o seu povo, o povo de Israel, tem um coração incircunciso. Ele diz, Verol bet Israel arelei lev. Então, toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. O que é importante é a fé, aquela fé que Abraão teve, que Noé teve, porque eles são citados na carta aos Hebreus como exemplos de fé. Então, Deus faz esse concerto, este pacto com Abraão. Deus promete abençoar Abraão e, através de Abraão, da sua descendência, abençoar todas as famílias da terra. No Novo Testamento, aprendemos que o descendente de Abraão é Jesus. Ele é o filho de Abraão. Está lá o primeiro versículo do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, versículo 1. E é em Jesus que todas as famílias da terra são abençoadas. O terceiro concerto que nós encontramos na Bíblia é o concerto de Deus com Israel. Nós podemos ler sobre isso em Êxodo, capítulo 19, capítulo 24 do Êxodo, capítulo 31. Todo o livro do Êxodo fala sobre isto, na verdade. E o concerto de Deus com o seu povo, o povo de Israel, revela um Deus que salva. Um Deus que salva o seu povo da escravidão do Egito, da humilhação. Na verdade, quando Deus chama Moisés, ele lembra Moisés que ele não é um Deus novo, ele é o Deus dos patriarcas. Ele é o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, e que ele se lembrou do concerto que havia feito com Abraão, seu servo. E que ele não se esquece das suas promessas. Então ele ouviu o clamor dos seus filhos, dos filhos de Abraão. Ele viu a sua tristeza, o seu sofrimento, a sua dor, e ele desceu para salvar, para libertar. Então, ele faz esse concerto e ele espera que esse povo dele agora viva de acordo com os ensinos, a lei do Senhor, que é boa e perfeita. Então Deus estabelece a lei para o povo viver de acordo
com os seus mandamentos, com a sua vontade, essa lei que revela o caráter de Deus, a bondade de Deus, o plano de Deus. Então, Deus diz para o povo dele, né? Não terás outro Deus diante de mim. Ele diz, não farás para ti imagens de escultura, não as adorarás, não se encurvarás a elas. Deus diz, não tomarás o meu nome em vão. Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Você não deve só trabalhar. As pessoas que trabalham para você não podem só trabalhar. Então, descanso para todos, até para os animais, para a terra, para toda a criatura e para a própria terra. Então, Deus fala sobre isso. E depois fala, você deve honrar o seu pai e a sua mãe. Você não deve matar. Você não deve adulterar. Você não deve roubar. Você não deve mentir. Você não deve cobiçar. A lei do Senhor é boa e perfeita, mas o problema está em nós, está no povo do Senhor, que foi incapaz de cumprir essa lei, de obedecer esta lei. No Novo Testamento nós aprendemos que Deus vai escrever esta lei dentro do nosso coração. Na verdade, o profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 31, ele fala desta nova aliança que Deus vai fazer com o seu povo. Ele usa a palavra Berit Hadashar, que significa uma nova aliança, uma coisa totalmente diferente daquilo que tinha sido visto antes. Porque Deus vai escrever a sua lei não em pedras, mas no coração. Ele vai tirar o coração de pedra e vai colocar no seu povo, no seu servo, na sua serva, um coração de carne. E ele vai também dar ao seu povo o seu espírito. É isso que nós encontramos não apenas em Jeremias, mas encontramos também no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36. Então, esta promessa de Deus, ela se cumpre em Jesus Cristo. Sim, quando Jesus entra na nossa vida, quando o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo que Jesus mandou, que Jesus enviou. Então, nós começamos a ser guiados agora a fazer a vontade de Deus, mas não pela força da lei, mas pelo poder de Deus em nós, do Espírito de Jesus em nós, do Espírito Santo em nós. E quando nós erramos, nós nos arrependemos e Ele nos perdoa. Então nós temos este novo pacto, esse Berit Hadashah. Então, esta palavra, Berit, essa expressão Berit Hadashah, ocorre apenas uma vez no Antigo Testamento, em Jeremias capítulo 31, versículo 31. E nós encontramos esta ideia desta nova aliança, é claro, no livro de Ezequiel também. Mas a palavra Berit Hadashah, essa expressão, apenas em Jeremias capítulo 31, versículo 31. A quarta aliança que nós encontramos na Tanar, no Antigo Testamento, é a aliança de Deus com Davi. Nós podemos ler sobre esta aliança em 2 Samuel, capítulo 7, em 1 Crônicas, nós podemos ler também no capítulo 17 sobre esta aliança de Deus com seu servo Davi. E nós podemos ler de uma maneira toda especial no Salmo 89. Lá nós encontramos a palavra Berit e nós encontramos Deus falando da sua aliança, do seu pacto, de seu concerto com Davi, o seu servo. A marca da aliança de Deus com Israel foi a guarda do sábado, foi o sangue de animais. A marca da aliança de Deus com Davi é que Deus disse para ele. A marca do concerto de Deus com o seu servo Davi, de acordo com as palavras do próprio Senhor, é que
o trono de Davi seria eterno. Esta palavra se cumpre com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reina para sempre. Ele é o Senhor. Então, esta palavra se cumpre com Jesus. O reino de Deus se realiza através do seu Filho, filho de Davi também, Jesus. No Novo Testamento, logo no primeiro versículo, nós aprendemos que Jesus é filho de Abraão e é filho de Davi. Nas páginas do Novo Testamento, nós aprendemos que todos os pactos feitos no Antigo Testamento, com Noé, com Abraão, com Israel, com Davi, eles se cumprem com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus aparece e ele fala da sua nova aliança, da aliança que ele faz com o seu sangue, e nós podemos ler sobre isto em Mateus, podemos ler sobre isto em Marcos, podemos ler sobre isto em Lucas, podemos ler sobre isto quando Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 11, e podemos ler também sobre isso na carta aos Hebreus. Nós encontramos esse registro lá desta nova aliança, esta aliança feita pelo Senhor Jesus Cristo. E nós podemos ler sobre isso em outras páginas, em outras partes do Novo Testamento. Esta nova aliança é diferente de tudo aquilo que nós poderíamos imaginar antes de conhecer Jesus, que o povo do Senhor, o povo de Israel, poderia imaginar. Porque esta nova aliança, o êxito dela encontra-se não na nossa performance, não nas nossas obras, encontra-se na graça de Deus revelada através de Cristo Jesus. Então, quando nós lemos sobre esta nova aliança, nós aprendemos isso na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos, em todo o Novo Testamento. Jesus, ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele enviou para nós o seu Santo Espírito. E nós agora o que nós precisamos é apenas de fé. Nas páginas do Novo Testamento, nós aprendemos que o que nós precisamos para fazer parte desse pacto, desta aliança, desse concerto com Deus, é crer em Jesus, é crer no Senhor de todo o nosso coração, crer no amor de Deus, na graça de Deus, no perdão de Deus. Não é pelas nossas obras, não é pela nosso desempenho, não. E nós, quando cremos, o centro agora não sou eu. Eu tiro o egoísmo, a vaidade, a presunção, o orgulho. Então, nós somos libertos pelo Senhor. Nós vencemos o eu, o egoísmo. Nós temos vitória sobre esse eu que quer imperar, quer escravizar, quer dominar, quer ser maior do que Deus, que quer sempre mais. E procura viver de uma maneira totalmente equivocada, onde os fins justificam os meios. E nessa nova aliança, nós aprendemos que, em primeiro lugar, precisamos amar a Deus, confiar nele. Em segundo lugar, amar o nosso próximo. E em terceiro lugar, nós então amamos a nós mesmos. Então a ordem é esta. Imagine se na nossa casa, na nossa igreja, se todos nós seguíssemos este esquema, essa proposta de Deus. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A nova aliança nos ensina que Cristo nos libertou da escravidão, do faraó deste mundo, do mal. E Cristo nos libertou também da tirania do eu, da maldade que há em nós. Ele não nos liberta apenas para
uma nova vida, mas ele nos liberta também de Faraó, do Egito e também da carne, do eu pecaminoso, maldoso, porque ele que nos ensina a sermos bons. Gostaria de convidar você, meu querido amigo, a fazer esse concerto, essa aliança com o Senhor, a confiar na graça do Senhor, a experimentar a libertação que Ele tem para você, para ser feliz e para fazer os outros também felizes, seu cônjuge, seus filhos, seus amigos, as pessoas da igreja, na escola, no trabalho. Com Deus, nós aprendemos de acordo com o novo concerto que é possível, porque Ele vem habitar em nós, e é pelo poder do seu Espírito, não por força, nem por violência, mas pelo poder do seu Espírito que habita em nós, na nossa mente, no nosso coração, é que nós aprendemos a andar no seu caminho, no caminho do Senhor. Diga sim para o Senhor, creia nele de todo o seu coração. A nossa parte nesse pacto, nesta aliança com Deus, é a resposta de fé, é a resposta de arrependimento. Porque assim, confiados na graça de Deus, no próprio Deus, no caráter dele, é que nós seremos felizes, guiados pelo seu Espírito. E faremos outros também felizes, no tempo e na eternidade. Um forte abraço.